Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de programação competitiva. Dessa vez não é o Bernardo que vai apresentar, como dá para perceber. E o tema que eu vou falar nessa aula vai ser sobre guloso. O meu foco aqui nessa aula vai ser um pouco mais de fazer exercícios com vocês e tentar, de certo modo, provar a solução desses exercícios. Uma coisa sobre algoritmos gulosos que existe é que muitas vezes o chute da solução dele é bem fácil e coisa assim, mas provar porque aquilo tá certo é bem difícil, e talvez um jeito de melhorar nisso seja provando os problemas fáceis, e aí isso ajuda na sua intuição nos mais difíceis, é o que eu penso pelo menos. Então, para começar, a gente vai começar com um exercício motivador, que é o fatorial. Vocês já devem ter feito infinitos exercícios sobre fatoriais, mas eu prometo que esse aqui é diferente, que vai ser... Eu gosto dele, pelo menos. Então, tá. Você recebe um inteiro n, um inteiro positivo n, e você quer escrever ele como a soma de fatoriais. E você quer saber o menor número de fatoriais que você pode escolher para representar n, ok? Uma coisa meio óbvia é que qualquer inteiro n pode ser representado como soma de fatoriais. É só a gente escolher um fatorial n vezes, ok? Então, aqui no input, por exemplo, o 10, o menor número de fatoriais que a gente pode escolher para representar 10 são 3, que é representar ele como 3 fatorial, mais 2 fatorial, mais 2 fatorial. E 25, o menor número de fatoriais que a gente pode escolher para representar ele são 2 fatoriais, que vai ser 4 fatorial mais 1 fatorial. Tá bom? Acho que deu para entender mais ou menos o problema que a gente vai abordar aqui. E, como é de se esperar, a gente vai tentar abordar ele de forma gulosa. Então, para isso, eu vou definir formalmente para vocês o que é guloso. Vocês já fizeram várias questões sobre algoritmos que envolviam o pensamento guloso e coisa assim, mas eu vou tentar definir ela de um jeito mais formal e tentar dar uma ideia para vocês de quando é que vocês vão ir por essa abordagem. Então, os problemas nos quais a gente vai usar o guloso são normalmente problemas de otimização. Que é, sei lá, você tem uma função, você quer achar o máximo ou o mínimo, ou então você tem um conjunto de elementos, você quer achar o menor subconjunto que satisfaz tal coisa, ou o maior subconjunto que satisfaz tal coisa. Mas o ponto principal é que você pode fazer escolhas, ok? Escolhas são a coisa mais importante dos algoritmos gulosos. Escolher quem faz parte de sua resposta, ok? E, bom, aquilo que o algoritmo guloso faz é, dado o seu conjunto de elementos, a gente vai percorrer esses elementos em alguma ordem. Se a gente puder escolher esses elementos, algum elemento, para fazer parte da nossa resposta, gulosamente a gente vai escolher ele, ok? E aí, aquilo que a gente vai escolher vai ser um ótimo local, coisas assim. E a gente vai torcer para que essas escolhas locais, ah, no final das contas, elas nos deem o conjunto de escolhas ótimas e que seja a resposta do nosso problema de otimização. Ou seja, nossas escolhas ótimas locais deem um ótimo global no fim das contas. Tá bom? Então, isso é um guloso. E por causa dessa característica dele de iterar pelos elementos, normalmente, problemas gulosos dá para resolver eles em tempo linear ou em log, e a gente vai ver depois por que desse log. Mas, então, normalmente a gente vê um problema quando a entrada é muito grande, tipo 10 a quinta, a primeira coisa que eu penso, pelo menos, é que talvez dê pra resolver com guloso, deixa eu ver sobre o que é o problema. Ok? Então, vamos tentar usar o guloso nos fatoriais. Tá? Relembrando o problema, a gente tem um número n e quer escrever ele como a soma de k fatoriais. E a gente quer minimizar esse valor k. Então, tá. Vamos começar com o 10. 10, como eu falei antes, pode ser escrito de diversas formas diferentes, com fatoriais diferentes. Então a gente sempre pode escrever um número como n vezes 1 fatorial. A gente pode, não sei, pegar dois desses elementos e comprimir para dar um valor fatorial maior e coisa assim. E existem várias formas de escrever
um número como fatoriais e a gente vai querer saber aquela que a gente usa a menor quantidade de elementos. Por esse exemplo que eu dei aqui e pela escolha de fatoriais que eu acabei colocando aqui, existe uma certa observação inicial que talvez ajude a gente a resolver o problema. Quando é um problema que você resolve abordar de forma gulosa, é muito importante que você faça várias observações sobre ele, que mesmo que essa observação não dê uma solução para o seu problema ou algo assim, ela vai te ajudar muito a entender o problema, criar uma intuição sobre como resolver esse problema, e aí ela vai te ajudar depois a provar por que seu algoritmo funciona, ok? Então, nesse caso, uma primeira observação que a gente pode fazer é que o valor A fatorial, a gente nunca vai usar ele mais do que A vezes. Ou melhor, se a gente estiver usando A fatorial mais do que A vezes, existe uma escolha ótima que não vai... uma escolha melhor do que a nossa escolha atual, ok? E por que isso, no caso, né? Porque se a gente tem um valor A fatorial e escreve ele, por exemplo, se a gente tem um fatorial e escreve ele mais do que uma vez, a gente necessariamente vai conseguir comprimir esses uns fatoriais em um fatorial maior, ok? E essa primeira observação, de certo modo, também nos dá um algoritmo para resolver esse problema, que seria, por exemplo, escreve n como uns fatoriais, e aí, gulosamente, se A fatorial aparecer mais de A vezes, a gente comprime ele, ok? Então, isso aqui nos dá uma primeira solução para o problema, e a gente repete isso até não ter mais o que comprimir, e isso vai ser uma resposta ótima. Mas, se o n for muito grande, é meio difícil fazer isso, porque a gente vai ter um vetor muito grande, tipo, um vetor de tamanho 10 a nona, e aí não dá, vai dar memória cedida e coisa assim. Mas o pensamento para resolver esse problema é justamente de que a gente está pegando um número pequeno, a gente está pegando números pequenos e trocando eles por números grandes. Então, existe uma certa ordem de prioridade na escolha que a gente faz dos números. E o nosso algoritmo guloso vai ser justamente olhar primeiro os maiores fatoriais, para depois formar a nossa resposta final. Ok? Então, por que que isso aqui funciona? Porque se a gente tem um valor b fatorial, que vai ser o maior fatorial menor do que n, e aí o nosso guloso vai olhar para esse cara e falar: você faz parte da nossa resposta, eu vou te colocar na nossa resposta e vou continuar olhando gulosamente os próximos elementos, sem me preocupar com o futuro. Eu só vi que esse cara que é maior pode fazer parte da minha resposta, então eu vou escolher ele. Então, assume esse b como sendo o maior fatorial que pode fazer parte da nossa resposta atualmente. E aí assume que existe uma solução na qual a gente não está escolhendo b. Sendo assim, a gente necessariamente está escolhendo algum A fatorial mais do que A vezes. Porque para formar esse B, a gente precisa de mais do que A fatoriais para formar ele, porque ele é maior do que o A. Ok? Espero que dê para ter entendido um pouco, e com isso dá para fazer o exercício. Se alguém tiver algum comentário ou alguma dúvida, podem fazer, enquanto eu vou escrevendo o código da questão. E o fone caiu. Oh, meu Deus. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguém não entendeu a solução? Então, aqui está o problema fatorial. Vamos escrever o código. O meu template é um pouquinho diferente do Bernardo. Eu tenho algumas coisas a mais, tipo esse parry, coisas assim, mas é bem parecido com o que vocês já viram nas outras aulas. Aumenta um pouco, Emanuel. Ah, Dá ok, um zoom. ok. Obrigadíssimo. Assim, tá show? Tá, pra mim tá, pelo menos. Então tá bom. Então, a gente começa recebendo um valor n. E, bom, como a gente vai mexer com fatoriais, eu vou fazer um vector de int que vai chamar de fat, ok? E eu tenho que começar a fat com algum número de posições. Como a gente só vai se preocupar com
o maior fatorial menor do que n, a gente pode tanto fazer um loop para achar isso, ou a gente pode escolher um fatorial que é grande o suficiente para isso. Então, sei lá, 10 fatorial dá esse número aqui, que é menor do que 10 a 5, então eu posso escolher isso como limite para o meu vetor. Ok? Maior do que 10 a 5, né? Ele é maior, ele é maior. Fatorial de 0 é 1. Ok? E ele também é menor do que 10 a nona, então não vai dar overflow, então é show. E aí o que a gente faz é escolher eles do maior para o menor. Então, vai ter a nossa resposta, começa como 0. E, bem, eu podia fazer um while e sempre escolhendo o número enquanto eu posso escolher ele, que aí eu sempre vou tirando o fatorial da minha resposta, e aí desse jeito eu vou acabar achando a resposta pelo nosso guloso. Mas uma outra coisa que eu posso fazer é declarar uma variável que vai me dizer quantas vezes eu vou tirar o número da minha resposta, né? Que vai ser isso aqui, que é quantas vezes fat de cabe no n. Aí a gente soma isso na nossa resposta e a gente subtrai isso de n. Ok? Dá pra fazer com mod também, coisa assim, mas eu acho que assim fica um pouco mais intuitivo. E aí, imprime a resposta. Meu makefile, por algum motivo, tem 1 milhão de coisas, então não sei, demora um pouco mais. Pro 10 deu 3, que é certinho. Pro 25 deu 2, que é certinho. Vou submeter. Alguém teve alguma dúvida sobre por que esse código funciona, ou como que eu cheguei nessa solução, ou algo assim? E foi aceitíssimo. Caramba, finalmente consegui aquele tempo. Tá. Então, voltando para a aula. Aqui está o código, caso alguém queira. E agora eu vou passar para um exercício um pouquinho mais difícil, agora que a gente sabe o conceito de guloso, tá bom? E bom, nesse exercício, é um pouco off-topic isso, eu podia escolher entre duas questões, uma que era o restaurante e outra que era o dentista, mas como o tema era guloso, eu achei que fazia mais sentido você ser guloso no restaurante e comer coisas de restaurante do que ser guloso no dentista e comer não sei o que. Mas é por isso que eu escolhi essa questão. Então, você tem um inteiro n que você recebe, que vai até 10 a 5, que vai ser o número de reservas. Como eu falei, algoritmos gulosos normalmente têm essa complexidade linear, então o n é muito grande. A primeira ideia que se tem, que eu tenho ao menos, é abordar isso como um guloso. Então, você tem um valor n de reservas, e cada reserva ela é caracterizada por dois valores, que é um início e um final, ok? Por exemplo, das 9 até as 10 horas vai ser um pedido de reserva. Você vai ter esse número n de pedido de reserva, e você quer saber qual é o maior número de pedidos que você pode aceitar. Aí existe a dúvida, por que você não aceita todos os pedidos? Mas aí existe a restrição de que duas reservas não podem ter nenhuma interseção, ok? Então, nesse input, por exemplo, a resposta é 3, porque a gente escolhe as reservas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? A gente não pode escolher a reserva 2, 3, dado que a gente escolheu a reserva 1, 2, porque no intervalo fechado no 2, existe uma interseção entre as duas e a gente não pode escolher elas. Então, as reservas, a gente vai pensar nelas como intervalos. O problema é basicamente, dado n intervalos, qual é o maior subconjunto desses intervalos, tal que não existe interseção entre ninguém.
Tá tudo certinho? Espero que tenha entendido o problema direito. E bom, esse problema, ele se enquadra em uma categoria de problemas gulosos que a gente resolve a partir de ordenação, ok? Como o problema guloso é baseado em percorrer os elementos e fazer uma escolha tal que, por eu fazer essa escolha, ela é um ótimo local e isso vai me garantir uma solução global ótima, a gente tem que saber como que a gente vai percorrer esses elementos, né? Então, algumas formas possíveis. Então, por isso, uma ideia é ordenar os elementos de acordo com alguma coisa. E bom, se a gente tivesse um vetor de números, algumas formas possíveis de se ordenar seria ordenar ele de forma crescente ou de forma decrescente, que é o caso do fatorial, né? A gente pegou os fatoriais e foi ordenando eles de forma decrescente, ok? Se a gente tivesse um vetor de palavras, uma possível ordenação é de forma lexicográfica. Muitas questões têm esse termo, lexicograficamente. Eu no início não sabia o que era ele, então eu tomei muitos WAs até entender. Mas é só ordem alfabética, tá? Não pensem muita coisa sobre isso, é só ordem alfabética mesmo. E se a gente tiver um vetor de pares, que é o caso do nosso problema, existem diferentes formas de a gente ordenar ele. Tipo, ordenar pela diferença do segundo elemento pro primeiro elemento, ou do primeiro elemento pelo segundo elemento. Que naquele caso seria algo como ordenar eles pelo tamanho dos vetores. Ordenar pela primeira posição, ou seja, pelo início do intervalo. Ordenar pela segunda posição, ou seja, o final do intervalo. Ou então, sei lá, a gente pode dar uma fórmula para esse x e esse y que vai nos dizer alguma coisa. Por exemplo, número de interseções nesse intervalo x e y, e coisas assim. Ok? Aquilo que importa é que a gente consiga ordenar o nosso vetor e deixar ele propício às escolhas gulosas funcionarem. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo um possível input para o nosso problema. Então a gente recebe 6 intervalos, por exemplo, 6, 7, 1, 4, 3, 6 e assim vai. E a gente quer saber quais são os intervalos que a gente escolhe, qual é o subconjunto desses intervalos, o maior subconjunto desses intervalos, tal que nenhum deles tem interseção. E se você parar um tempo e olhar para esses intervalos, você vai perceber que a escolha ótima vai ser escolher esses três. Escolher o intervalo 5, que vai do 1 até o 2, o 3, que vai do 3 até o 6, e o 6, que vai do 7 até o 8. Uma outra possível solução seria escolher o intervalo 4, no lugar do intervalo 6, que também nos dá uma escolha ótima, ou seja, de um subconjunto de tamanho 3. Mas a gente vai ver por que a gente escolheu o 6 no lugar do 4, ok? E você também pode perceber que se a gente escolhesse o intervalo 2, que vai do 1 até o 4, não daria para escolher 3 intervalos. A gente só poderia escolher 2 intervalos, então seria uma escolha pior do que a anterior. Ok? E como esses problemas são baseados em ordenação, eu gostaria de ter ideias de ordenação, de possíveis ordenações que vocês podem pensar para chegar em alguma solução do problema. Ok? Pelo tamanho? Pelo tamanho, é uma boa. Mais alguma? Pelo início? Pelo Ordena- início, também. Eu ia falar por ordenar baseado na hora que eles terminam, né? A hora que É eles equivalente. terminam. Show. E tem mais Alan uma. falou pelo começo também. Alan falou, ok. E tem mais uma, talvez, não sei. Era a que eu pensei da primeira vez que eu vi esse problema, mas ordenar esses intervalos pelo número de interseções deles. Ok? Não sei se é algo intuitivo entre vocês também, mas pra mim, por algum motivo, foi intuitivo. Então eu vou abordar cada uma dessas 4 ideias aqui, tá bom? Ordenar pelo começo é a primeira ideia que vem na mente de todo mundo, né? Mas se você fizer alguns exemplos na mão, bem rápido você vai conseguir chegar em um contra-exemplo para isso, ok? Questões gulosas, muitas vezes você vai chutar, que são desse tipo de ordenação, você vai chutar uma ordenação qualquer. Você vai começar na sua mente e pensar em todos os possíveis jeitos de ordenar o vetor, e aí você vai escolher aquela tal que você consegue, ou você prova
que ela tá certa, ou você não consegue provar que ela tá errada, ok? E no caso, provas por contra-exemplo são muito úteis nesse tipo de questão. Então, algumas das ideias aqui eu vou provar elas por contra-exemplo, e esse aqui é um contra-exemplo de por que no começo não dá certo. Porque a gente escolheria esse cara aqui de cima, e aí não poderia escolher nenhum desses dois intervalos de baixo, porque eles intersectam com esse de cima. Ou seja, pelo começo não dá certo, tá bom? Ordenar pelo tamanho, que foi o que o Bruno falou, né? Também é uma ideia plausível, mas essa também a gente consegue pensar em um contra-exemplo que dá errado, que é esse caso aqui. Que é meio que o inverso daquele anterior, né? A gente tem um intervalo pequenininho que faz interseção com outros dois intervalos. E aí a gente não pode escolher esses dois intervalos, porque a gente já escolheu esse pequenininho, porque a gente está ordenando pelo tamanho, ok? E aí a minha ideia, que eu tive na época, que era ordenar pelo número de interseções, é muito difícil, não sei, achar um contra-exemplo para isso. E eu acho que, inclusive, por isso que eu fiquei tão preso nessa ideia. Mas, depois de muito tempo pensando, eu achei um contra-exemplo. E, bom, é um contra-exemplo bem grande, mas, inclusive, ordenar pelo número de interseções daria certo pro sample, ok? Então, às vezes você pensou em uma ordenação, deu certo pros casos de teste, aí você manda e você toma um WA, ok? Então, por isso que vale muito a pena, nesses casos que é chutar uma ordenação, você tentar ao máximo criar contra-exemplos e tentar pensar, será que isso aqui realmente funciona? Será que eu consigo provar que isso aqui funciona? E bom, ordenando pelo número de interseções, não dá certo porque o primeiro elemento que a gente iria escolher era esse aqui, que ele só tem 2 interseções e é o que tem o menor número de interseções. E você pode perceber que se a gente escolher ele, a gente só poderia escolher mais um aqui na esquerda, porque a gente não pode escolher o 3, 4, então teria que ser algum desses aqui, e só um aqui na direita. Mas a solução ótima nesse caso é escolher o intervalo 1, 2, depois o 3, 4, depois o 4, 5, depois o 5, 6 e depois o 7, 8. Isso. E aí você teria um subconjunto de tamanho 4 e não um subconjunto de tamanho 3. Ok? E por fim, a ideia é de ordenar pelo final dos intervalos, que é quando eles terminam, né? E vamos ver como isso se sai para o sample. Aqui no caso, a gente ordenaria pelo final. Esse aqui seria o nosso primeiro e nosso segundo elemento, né? E se a gente escolhesse um, não poderia escolher o outro. Aqui é um pouco intuitivo pensar por que escolher o 5 é melhor do que escolher o 2 nesse caso, porque o 5 ele respeita tudo aquilo que a gente tinha falado. Ele é o que tem o menor número de interseções, ele é o menor. Apesar dos dois começarem na mesma posição, o 5 termina antes. Então, meio que é intuitivo pensar por que o 5 aqui seria o melhor. E aí, já que a gente escolheu o 5, não podemos escolher o 2. E aí os próximos dois seriam o 3 e o 1. O 3 termina antes, então a gente vai escolher ele, apesar dele ser maior. E aí depois teria entre o 6 e o 4. Como o 6 termina antes, a gente vai escolher ele. E essa é a nossa resposta. Então, daria certo para esse caso aqui que eu criei, mas pode ser só uma coincidência, não sei. Se eu tentasse muito achar mais casos e não conseguisse desprovar isso aqui, existe chance de dar certo, mas depende da dificuldade da questão, porque às vezes o chute pode dar errado. Mas uma outra forma do que só tentar um monte de caso é a gente provar por que isso aqui dá certo, ok? Então, vamos tentar provar. Imagina que alguém vira pra você, um dono de um restaurante concorrente, e diz que essa ideia de ordenar pelo final, pelo término, é balela e que ele recebeu os mesmos pedidos que você e ele conseguiu achar um subconjunto maior do que o seu. Tal que no dele também ninguém se intersecta, ok? Então tá. Então, vamos assumir que, assim, a gente vai colocar todos os intervalos no eixo X, assim, numa linha do tempo, ok? Todos os intervalos que eu escolhi e todos os intervalos que ele escolheu. Vamos dizer que, antes de uma certa posição, eu e ele fomos escolhendo sempre os mesmos intervalos. Essa posição, inclusive, pode ser a posição inicial, tá bom?
É só... Imagina que existe uma posição na qual antes dela, eu e ele escolhemos os mesmos intervalos. Se ele não escolheu os mesmos intervalos que eu, então, tipo, se fosse aqui, por exemplo, imagina que isso aqui seja uma posição qualquer dos nossos intervalos. A gente escolheu o primeiro intervalo, foi igual à nossa escolha, e aí, pro segundo intervalo, eu escolhi o 3 e ele escolheu o 1. Por ele ter escolhido alguém diferente de mim, a gente vai assumir, então, que o elemento que ele escolheu termina depois do elemento que eu escolhi. Ok? Sendo assim, por um argumento de troca, a gente pode trocar o meu intervalo pelo intervalo dele. Ou seja, a gente pode pegar a solução dele e no lugar de escolher esse intervalo 1, a gente escolhe o intervalo 3. E por que a gente pode fazer isso? Como o intervalo 3 não tem nenhuma interseção antes, porque eu escolhi ele na minha resposta, e o intervalo 1 também não tem nenhuma interseção antes, porque ele escolheu esse intervalo na resposta dele, não vai ter nenhuma interseção aqui atrás. Então, para ter uma interseção, tem que estar na frente. Mas não vai ter interseção na frente porque o meu intervalo termina antes do dele. Ou seja, além de eu não criar nenhuma interseção nova, trocando o intervalo dele pelo meu, eu ainda, de certo modo, abro um espacinho para que se tivesse um intervalo pequenininho aqui, eu poderia, por exemplo, escolher ele, e ele não poderia, porque existe essa interseção, ok? Mas aquilo que importa é que trocando esses intervalos, a minha resposta é, no mínimo, tão boa quanto a dele. Logo, se a gente faz isso para todas as posições e daqui para frente, a minha resposta, no fim das contas, é no mínimo tão boa quanto a dele. Então não existe solução melhor do que a minha resposta. Ok? Então, essa é a prova. Ao menos uma das provas que eu pensei, existem outras provas para isso. Mas é só algo que talvez ajude vocês a criar uma intuição do porquê que algumas ordenações funcionam. E se no meio de uma prova, coisa assim, você conseguir formalizar, ou então só pensar por que que isso tá funcionando, te ajuda muito a não tomar SWAs e a fazer chutes mais certeiros, por assim dizer. Ok? Então eu vou codar isso aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Isso. Fala sobre o comparador, Emanuel. Ah, nossa, Bernardo, você tem total razão. Não vou começar a fazer a resolução agora. Eu vou falar sobre comparadores primeiro. Ok. Nesse caso aqui, a gente precisa de alguma forma de ordenar os elementos pelo final, né? E, bom, em todos os tipos de problemas gulosos que envolvem ordenação, a gente tem que sempre pensar como que a gente vai ordenar os elementos do jeito que a gente quer. E aí, a gente precisa saber como ordena eles na nossa linguagem favorita, que no caso aqui é C++, que é o que a gente está fazendo. Então, para isso, a gente vai ter uma função que vai ordenar os nossos elementos. E essa função, você basicamente é uma função booleana, que a gente vai passar ela como parâmetro por sorte, ok? Ela vai receber dois números, A e B, e ela vai dizer se A é menor do que B, ok? E é basicamente isso. Ela pergunta se A é menor do que B e a gente tem que responder isso. Então, para essa questão, a gente vai receber o A e o B e a gente tem que falar se A é menor do que B. A gente está ordenando isso pelo final, então nosso primeiro return vai ser se o final do primeiro é menor do que o final do segundo, ok? E no caso específico dessa questão, a gente não precisa tratar desigualdade, ok? Quer dizer, tratar igualdade, que é o caso do final do A ser igual ao final do B, mas eu coloquei aqui só para mostrar para vocês como você faria isso, sabe? Se você quer tratar desempates. Então, por exemplo, se você tem um ponto no 3D, x, y, z, aí você quer ordenar primeiro pelo x, depois pelo y, depois pelo z. Então você meio que tem que tratar as igualdades aqui, e é isso. E aí a sintaxe é simplesmente passa essa função com o parâmetro do sorte, tá bom? Acho que é importante falar que essa função precisa retornar falso quando você passa dois elementos. Então, tipo, ela tem que ser um menor que e não um menor ou igual, senão dá tudo errado. Ok. Justo. Então é o que o Bruno falou, né? Então tá. E tem algumas propriedades sobre essa função, inclusive, dela ser uma ordem total e coisa assim. Mas acho que não precisa aprofundar nisso e talvez o Bernardo explique na aula dele, não sei.
Mas qualquer coisa vocês podem perguntar depois também. Então. Caramba! Eu acabei de perceber que eu escrevi errado nos slides aí, depois eu conserto. Então a gente recebe um número de reservas ou de intervalos. A gente precisa criar um vetor, né? De pair de int int. Inclusive, esse tipo aqui eu tenho no meu typedef, então o que eu faço é simplesmente escrever ii, mas nos slides eu coloquei pair de int int, tá bom? É só porque eu uso tanto pares que fazia sentido pra mim dar um typedef nisso e ficar mais rápido de escrever. Então a gente lê a entrada. E aí a gente vai ordenar os elementos. E a gente vai passar a nossa função de comparação, tá bom? Existem outras formas de você fazer essa função de comparação. Os meninos, inclusive o Bruno e o Rafael, eles normalmente fazem ela aqui na main mesmo, mas eu acho que quando a sua função começa a ficar mais complicada, faz sentido você declarar ela fora da main. E eu normalmente sou acostumado a fazer isso, então eu sempre faço desse jeito. E é isso. E a gente percorre o V. A gente vai ter a nossa resposta, começa como 0, mas existe uma coisa que a gente precisa saber quando a gente pode efetivamente escolher um elemento ou não, né? A gente ordenou eles, mas quando que a gente pode escolher esse segmento ou não? A questão do guloso é que, se ele puder, ele sempre vai escolher. Então a gente tem que falar quando ele não pode escolher. Então eu vou fazer uma variável que vai falar o meu fim. E a gente pode imaginar meio que a gente tem um intervalo imaginário que sempre faz parte da nossa resposta, que ele termina no -1, e é isso, tá bom? Então, se o começo do meu vetor for maior do que o meu fim atual, né? O fim recebe o fim desse segmento e a gente aumenta nossa resposta. Ok? E é isso. Alguma dúvida sobre o código, sobre alguma coisa? Não? Então, ok. Continuarei. Acho que vale o comentário de que o -1 só vale usar -1 porque todos os números são negativos, são positivos. Então, tipo, o -1 funciona. Sim. Recentemente eu fiz uma questão um pouco parecida com essa, com o Bruno, e aí a gente tomou WA porque o fim estava sendo -1, só que os nossos intervalos, o início deles podia ser negativo. Aí a gente... Foi WA. triste. Foi triste. Ok. Então, vamos ver se passa, né? Mentira, vamos testar o sample, né? Caramba. O próprio compilou passou. Pro primeiro dá certo. Pro segundo dá certo. Pro terceiro dá certo. Então, vou submeter mesmo. E assim, sempre é bom criar alguns casos na mão, mas como a gente já provou isso aqui e tudo, eu sinto um pouco que não precisa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como vocês podem ver, eu testei várias vezes pra ver se estava realmente certo. E... Bom, tá certo. Um outro jeito da gente provar que nossa solução tá certa é submetendo e
tomando AC. Não sei. É um jeito que algumas pessoas fazem. Tipo, testa todas as possíveis ordenações até dar C. Aqui tá o código, se alguém quiser ver depois. E bom, agora o último problema da aula, que vai ser esse aqui, que chama corredor. Eu acabei deixando um enunciado bem parecido com o original, porque eu achei engraçadinho, não sei. Mas esse aqui é um problema clássico que a gente quer saber, dado um vetor de inteiros, pode ser positivos ou negativos, a gente quer saber a maior soma subsequente desse vetor, ok? E o que é uma soma subsequente? O que é uma soma subsequente? É a gente pegar uma posição inicial, pegar uma posição final e somar todo mundo nesse range, ok? Então, por exemplo, nossa posição inicial é 3, nossa posição inicial vai ser, sei lá, esse 6. A gente soma todo mundo aqui, soma menos 1, mais 8, menos 1, mais 7. E vai dar 3. Então, a soma subsequente desse intervalo dá 3. Aquilo que a questão pede é, dadas todas as somas de todos os intervalos possíveis, qual que é a maior delas? Ok? Dado todos os inícios, todos os finais, qual que é a maior soma possível? Tá? E eu esqueci de colocar aqui, mas o tamanho desses vetores vai até 10 a 5. Ok? Então, alguém tem alguma ideia de como faz isso, não em tempo linear, que é o que a gente vai mostrar depois, mas em tempo quadrático ou cúbico? Se alguém falar, você me diz, tá bom, Bernardo? Tô de olho aqui. Ok. Acho que vale falar que você pode testar tudo, né? Todos os começos, todos os fins, e pega o maior. Justo. A gente pode testar todas as posições iniciais. Para cada posição inicial, a gente testa todas as posições finais, ou seja, são dois fors. É um for pro i, outro for pro j, por exemplo. E aí, a gente soma todo mundo nesse range. Essa soma, dá pra fazer ela em tempo linear. Aí a solução seria cúbica, porque seria um for, depois outro for. E teria um terceiro for para fazer a soma. Ou ela pode ser em tempo constante, usando soma de prefixos. Isso vocês vão ver depois, não sei. Mas se tiverem dúvidas sobre o que é uma soma de prefixos, eu posso falar. É bem simplinho. E, inclusive, esse problema dá para resolver só com soma de prefixos. Ok? Então, em tempo linear. Então, é um pouco curioso assim. O Henrique falou aí que outra forma de resolver o quadrático é com sliding window. Acho que ele quis dizer, tipo assim, testa os intervalos. Me mutei sem querer. Testa os intervalos de tamanho 1, aí você só passa testando. Aí os tamanho 2, você computa o primeiro de tamanho 2, depois você soma 1 e subtrai 1 no outro ponto. Aí soma 1 e subtrai 1. Aí você vai testar todos os tamanho 2 linear, depois os 3 e tal. Aí você consegue fazer quadrático dessa forma também. Ok. Se precisar ser cúbico. É meio que um dois ponteiros, né? Que é um tema de umas aulas aí um pouco pra frente. Ok. É uma boa ideia também. E aí não tem que usar a soma de prefixo nesse caso. A gente só vai somando eles dessa forma. Ok? Então, mas o jeito que eu vou falar vai ser usando o Kadani, tá? E, bom, como sempre, como todo problema de guloso, a gente começa com algumas observações acerca desse problema, que elas vão nos ajudar depois a resolver ele de forma show, ok? Então, se o vetor for todo positivo, a resposta é simplesmente soma tudo, ok? Se tem um vetor só de números positivos, a maior soma subsequente dele vai ser justamente somando todos os elementos dele. Se a gente não escolhe um elemento dele, a gente pode só escolher ele, que por ser positivo vai dar uma resposta maior, tá bom? Se o vetor for todo de números negativos, a resposta é o maior elemento dele, tá bom? O que também é intuitivo se pensar, porque se todo mundo é negativo, não faz sentido eu escolher dois elementos adjacentes. Porque um é negativo, o outro é negativo, aí eu vou somar os dois, aí vai dar um outro negativo que é menor ainda. Então, por isso, usando aquela ideia do slide window, né, de testar todos os intervalos de tamanho 1, que é o ótimo, que vai ser justamente pegar o máximo de todos os elementos daqui, tá bom? Então,
Se for todo negativo, é só o máximo. E aí vem pro nosso problema de verdade, que é quando a gente mistura máximos e mínimos. E antes disso, eu vou fazer uma observação que é a soma máxima, que termina em uma posição i, só depende da soma máxima que termina na posição anterior e do valor atual. O que eu quero dizer com isso é, vamos pegar todas as somas, tipo assim, vamos pegar a maior soma que termina em uma posição. Ou seja, olhando esse vetor de números positivos aqui, a maior soma que termina na posição 2 é o próprio 2, que é escolher ele mesmo. A maior soma que termina na posição 5 é escolher o 2 e o 5, como elementos do nosso intervalo no vetor, ok? E essa soma daria 7. A maior soma no 4 é somar todo mundo aqui, que daria 11, que é justamente 4 mais a soma anterior, que era 7, ok? Então, a gente vai meio que mostrar isso aqui um pouco melhor, mas... então vamos lá. Se a soma máxima na posição anterior é 15, tipo, eu não importo com o início do intervalo anterior. Tipo, eu não importo com a posição inicial do subarray anterior. Eu só me importo que a posição final daquele subarray terminava no i-1 e que aquela era a maior soma possível para ele, tá bom? Então, se o meu elemento atual for tipo 10, a maior soma que termina no 10 é 25. Porque, bem, se existisse uma soma... 25 a gente sabe fazer, né? Que é só pegar o 15 e somar com 10. Se existisse uma soma maior do que 25, a gente está somando 10 nele agora, né? Então, para isso, precisaria, necessariamente, existir uma soma maior do que 15 que terminava na posição anterior. Então, de certa forma, é por isso que eu digo que o valor da soma máxima que termina em i só depende da soma máxima do i-1 e do valor atual, ok? E meio que independe se o valor atual for positivo ou negativo, né? O menos 3, a soma máxima também vai ser somar com esse 15, ok? E bom, se a soma máxima fosse negativa, que é o outro caso, né? Se a posição atual fosse 10, exatamente o mesmo vetor, só que a soma máxima anterior é negativa. Não vale a pena eu somar dessa vez. Porque se eu somasse, daria menos 5, que é menor do que a resposta que eu consigo fazer usando só o 10, ok? E independe do número ser negativo, mais uma vez. Então... Acho que vale o comentário de que a escolha que a gente está fazendo é se vale a pena continuar o vetor de trás ou começar um novo. Exatamente, a partir de exatamente. É meio essa ideia. É exatamente essa ideia. E isso aqui dá, de certa forma, um resumo do algoritmo, mas eu vou fazer o passo a passo do algoritmo aqui e aí a gente vai simular ele e ver mais ou menos como funciona, se tiver ficado confuso, ok? Então a gente vai ter uma variável que chama somante, que vai dizer qual é a maior soma que termina na posição anterior, ok? Que o que a gente falou era uma das coisas que dependia a nossa soma máxima atual, tá? Se o valor for negativo, quer dizer, for positivo, vale a pena a gente continuar aquele subarray anterior, porque vai ter um valor positivo sendo incrementado na nossa posição atual. E se for negativo, não vale a pena, então o valor da soma máxima na posição atual vai ser só o valor mesmo dele. Então, uma simulação para talvez entender como é que funciona, e aí no algoritmo no final a gente atualiza a variável soma anterior e vê se é maior que a nossa resposta. Então, a nossa resposta vai ser basicamente o máximo entre todos os somas antes, ok? Então, aqui, por exemplo, é um vetor meio parecido com o da entrada. A gente inicia nossas variáveis com menos infinito, porque assim como o Bernardo falou na aula anterior, menos infinito é o elemento neutro do máximo, ok? Então, o máximo de qualquer cara, com qualquer um desses aqui, vai ser aquele cara, tá bom? Então, a gente vai comparar isso aqui, começar comparando com menos 2. Como soma anterior é negativo, ele entra nesse caso. Então, soma anterior passa a ser v de i, e como isso é maior que a nossa resposta também passa a ser o soma anterior, ok? Então, para a primeira posição se torna assim. Para a segunda posição, somante ainda é negativo, então ainda não vale a pena a gente somar ela. Então, por isso, ela passa a ser o próprio elemento.
E a nossa resposta agora é 5, porque era maior que a nossa resposta anterior, tá bom? Continuando a simulação do algoritmo, o elemento atual é negativo, mas o somante é positivo. Então, não importa, o que importa é o somante. Então, a gente vai somar. E você pode perceber que aquilo que a gente fez foi basicamente continuar o nosso subarray. O nosso subarray começava nessa posição e terminava aqui. E aquilo que a gente fez foi continuar ele, ok? E aí, a somante, mesmo que ela tenha diminuído, ela é a maior soma que dá para fazer que termina nessa posição. Continuando a simulação, para a próxima posição, como era positivo, ainda está valendo a pena eu somar ela. Então, minha soma anterior atual passa a ser 12. E a minha resposta, como isso é maior que a resposta anterior, também é 12. E aí, continuar a simulação, aqui acabou se tornando menos 1. Então, ficou bem grandão o nosso subarray. Mas daqui pra frente não vale a pena continuar com esse mesmo subarray. Então, por isso a gente começa um novo e a nossa soma anterior passa a ser esse valor aqui. E aí, mais uma vez, era positivo, a gente somou. E esse é o fim do nosso algoritmo. Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos como é que ele funciona. É basicamente essa variável e tem esses ifs aqui para ver se a gente soma ou não, ok? E dadas as nossas observações anteriores, dá para ver por que isso aqui funciona, tá bom? Então eu vou tentar codar isso aqui. Espero que dê tudo certo. E se alguém tiver algum comentário, alguma coisa que não entendeu, pode falar, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa pelo tamanho do vetor. E assim, questões de algoritmo guloso em um array, normalmente tem essa cara aqui mesmo, sabe? De ordena ou então usa algo parecido com Kadani. É meio que isso normalmente. Ou então ele vai assumir que você vai ter alguma sacadinha e aí a partir dessa sacada você faz um algoritmo guloso, tá bom? Às vezes é chute, mas às vezes não é. Então, é meio que isso. Tá bom? A gente leu a nossa entrada. Nesse caso, a gente não pode ordenar, igual a gente fez nas questões anteriores, porque aquilo que ele quer é justamente a maior soma subsequente, né? Porque, por exemplo, se a gente pudesse ordenar, era só escolher todos os caras positivos, né? Do vetor. Mas a gente não pode fazer isso, então vamos só percorrer o vetor assim mesmo. Inclusive, off-topic, isso aqui, essa questão, caiu como problema nosso de discreta, tipo TP nosso de discreta, coisa assim. E aí dá pra fazer ela usando odd1 de memória, que eu acho chique, não sei, eu acho bem chique isso. E a solução é linear também, né? Como vocês podem perceber, porque só tem um for. Então, tem a nossa resposta, começa com menos infinito, e tem o somante, que também começa com menos infinito, tá bom? Se somante for menor do que zero, vamos começar por esse. Não vale a pena somar ela no meu elemento atual, porque ela é menor do que zero, então vai me dar uma resposta menor. Ou seja, não vale a pena a gente continuar esse subarray. Então, o somante recebe simplesmente V de I, e a NS é o máximo entre somante e ANS. Ok? Caso contrário, somante, a gente incrementa ela do V de I. E aí, mais uma vez, a NS recebe o máximo entre... Ok? Só uma coisa de código, você só poderia ter colocado se somante menor que zero, somante igual a zero, e depois feito tudo do mesmo jeito, né? Tipo isso? Ok.
É tipo, se somante menor que zero, somante igual a zero, e depois você soma V de I dos dois casos fora do if. Ah, Mas Acho assim, que igual a zero não, porque nesse caso ele obriga o cara a pegar algum elemento, né? não, aí depois você sempre incrementa o V de I. Ah, tá, entendi. É, só põe zero aí. faz isso aqui, né? É, Justo, justo. é sim, dá no mesmo. É, dá no mesmo, no fim das contas. Mas assim fica pequenininho o código. Justo. E a gente imprime nossa resposta. E é meio que isso. Vamos ver se funciona, né? Pro sample. Primeiro caso deu certo. Segundo caso deu certo, então vamos tentar submeter. E é isso. Vamos ver se passa, né? Foi aceitíssimo. E, bem, aqui tá o código, pra caso alguém queira. Eu não fiz aquilo que o Bruno falou pra fazer, mas acabou que deu do mesmo tamanho, coisas assim, é a mesma coisa. E uma só observação é que vocês podem parar pra pensar por que a gente não trata o zero, né? Porque a gente só trata menor ou maior. Mas é porque se ele fosse zero, tanto faz somar ou qualquer coisa assim, né? É só zero, então não muda nada. E é isso. Aqui tem a lista de exercícios. Como eu disse, para fazer questões de guloso e para ficar bom nesse tipo de questão, a melhor coisa que você pode fazer é fazer mais questões de gulosos. E algo que eu já vi muitas vezes, alguns vermelhos e pessoas muito boas no Codeforces ou na maratona no geral recomendarem, é tentar provar por que o guloso funciona, ok? Para que não se torne só um tipo de questão que você chuta, tem a resposta certa e é isso, tá bom? As primeiras questões da lista, eu optei por escolher só questões do Codeforces, tirando o fatorial, que foi a que eu apresentei aqui, porque o Codeforces, questões de guloso tem a característica de que é muito fácil e você fazer questões diferentes e que ninguém viu na vida e coisas criativas. O que por um lado é bom para plataformas como Codeforces, porque todo mundo pode olhar para a internet, então se fosse uma questão clássica, a pessoa olhava, pegava o código e mandava. Mas tem um lado ruim de que muitas vezes acaba sendo algo de ter a sacada e fazer o chute, é meio difícil de provar. Então, em parte por isso, eu recomendo que vocês tentem provar. E o CF gosta muito desse tipo de questão, então se vocês ficarem bons nisso, provavelmente vocês conseguem fazer A, B, C dos contests e subir a corzinha de vocês, subir seu rating, o que eu acho bem legal. O Neps Academy, eles têm uma aulazinha sobre Guloso e uma aulazinha sobre Kadani. Em parte, eu me inspirei um pouco nos problemas que eles colocaram lá, não nas aulas em si. Porque eu acho que as aulas não foram muito boas, mas os problemas eu achei bacana. E são ótimos problemas para começar a tratar guloso e coisa assim. E por fim, o Geeks for Geeks, eles têm uma playlist sobre algoritmos gulosos. Eu recomendo que vocês vejam ela depois, quando vocês aprenderem grafos, porque muitos algoritmos de grafos são gulosos. Então, meio que tem essa utilidade posterior, mas eles também trazem algumas questões diferentes que vocês também podem fazer sobre o tema. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e entendido o que é um algoritmo guloso e como faz essas questões.